A razão da fé. Por John Owen, 1616 a 1683. Traduzido, adaptado e editado por Silvio Dutra. Capítulo 3. Confrontar os argumentos externos para a revelação divina. Há vários argumentos convincentes, que são extraídos de considerações externas da Escritura, que evidenciam isso em bases racionais para ser de Deus. Todos esses são motivos de credibilidade, ou persuasões efetivas, para considerar e estimar que seja a palavra de Deus. E embora eles não sejam, nem é possível que devam ser, a base e a razão em que acreditamos ser a fé divina e sobrenatural, ainda são necessários para a confirmação de nossa fé contra tentações, oposições e objeções. Esses argumentos foram defendidos por muitos e de forma útil, e, portanto, não é necessário que eu insista neles, e eles são os mesmos, para a substância deles, em escritores antigos e modernos, porém administrados por alguns com mais conhecimento, destreza e força de raciocínio do que por outros. Não é de se esperar, portanto, que nesse curto discurso, planejado para outro propósito, eu lhes dê muitas melhorias. Contudo, tocarei um pouco naqueles que parecem mais convincentes, e naquilo, em minha apreensão, que sua força reside, e farei isso para manifestar que, embora defendamos que nenhum homem pode acreditar que as Escrituras sejam a palavra de Deus, com fé divina, sobrenatural e infalível, mas com sua própria evidência e eficácia divinas internas, ainda assim permitimos e fazemos uso de todos aqueles argumentos externos de sua sagrada verdade e origem divina que são defendidos por outros, atribuindo-lhes tanto peso e poder de coerência quanto eles podem fazer, reconhecendo a persuasão que eles geram e efetuam para ser tão firme quanto eles possam fingir ser. Apenas, nós não julgamos conter toda a evidência que temos para que a fé descanse ou seja resolvida. Sim, não é isso que a torna divina, sobrenatural e infalível. A fé não é algo que seja de nossa própria criação, mas é um dom de Deus que Ele concede aos que elegeu para a vida eterna. Os argumentos racionais, nós dizemos, que são ou podem ser usados nesta matéria, com os testemunhos humanos pelos quais eles são corroborados, podem e devem ser usados e insistidos. E é em vão que fingem que seu uso é substituído por nossas outras afirmações, como se, onde a fé é requerida, todo o uso subserviente da razão fosse absolutamente descartado, e nossa fé, assim, tornada irracional. E o consentimento à origem e autoridade divinas das Escrituras, que a mente deve dar a eles, nós concedemos ser de natureza tão alta quanto se pretende ser, ou seja, uma certeza moral. Uma certeza e convicção de coiás invisíveis ou que se esperam. Além disso, a conclusão que a razão sem preconceitos fará com base nesses argumentos é mais firme, mais fundamentada e mais aceitável, do que aquela que é construída meramente sob a autoridade exclusiva de qualquer igreja. Mas isto afirmamos, que há um consentimento de outro tipo para a origem divina e autoridade das Escrituras exigidas de nós, isto é, aquela da fé divina e sobrenatural. Disto ninguém dirá que pode ser efetuado ou resolvido no melhor e mais convincente dos argumentos racionais e testemunhos externos que são absolutamente humanos e falíveis, pois implica uma contradição, acreditar infalivelmente em evidências falíveis. Portanto, devo provar que, além de todos esses argumentos e seus efeitos sobre nossas mentes, há um assentimento à Escritura como a palavra de Deus exigido de nós com fé divina, sobrenatural e infalível. E, portanto, deve haver uma evidência divina que é o objeto formal e sua razão, a qual, por si só, repousa e é resolvida, a qual também deve ser declarada e provada. Mas ainda, como foi dito em primeiro lugar, porque a sua propriedade nivelar o solo, e remover o lixo de objeções fora do caminho, para que possamos construir o mais seguro sobre o fundamento seguro, eu mencionarei alguns daqueles que eu considero justamente plausíveis nesta causa. E a antiguidade destes escritos, e da revelação divina contida neles, é pleiteada em evidência de sua origem divina, e pode ser tão merecidamente, pois onde é absoluto e inquestionável, aquilo que é mais antigo em qualquer espécie é mais verdadeiro. O próprio Deus faz uso deste pedido contra os ídolos. Isaías 43, versos 10 a 12. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, a realizei e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, eu sou Deus. O que ele afirma é que só ele é Deus, e nenhum outro. A isso ele chama o povo para testemunhar por este argumento, que ele estava entre eles como Deus, isto é, na igreja, antes que qualquer Deus estranho fosse conhecido ou nomeado. E assim é justamente pleiteado em nome desta revelação da mente de Deus na Escritura,
que estava no mundo muito antes de qualquer outra coisa ou escrita fingida ser dada para o mesmo fim. Portanto, o que quer que se seguiu com o mesmo desígnio deve ser estabelecido em competição com ele ou em oposição a ele, acima do qual tem sua vantagem meramente de sua antiguidade. Considerando que, portanto, este escrito, nos primeiros livros do mesmo, é reconhecido como sendo mais antigo do que qualquer outro que existe no mundo, ou mesmo que sempre foi assim, e pode ser provado que assim seja, está além de toda apreensão razoável que deveria ser de origem humana. Pois sabemos quão baixas, fracas e imperfeitas, todas as invenções humanas eram no princípio, quão rudes e não polidas em todo tipo, até que o tempo, a observação, após adições e diminuições, as moldou, formou e melhorou. Mas esta escrita surgindo no mundo absolutamente como a primeira no seu gênero, nos direcionando no conhecimento de Deus e de nós mesmos, foi a princípio e de uma vez tão absolutamente completa e perfeita, que nenhuma arte, indústria ou sabedoria do homem jamais poderia, no entanto, encontrar qualquer defeito nela, ou foi capaz de adicionar qualquer coisa a ela, pelo qual possa ser melhorado. Nem desde o princípio jamais admitiria qualquer acréscimo a ela, senão que vinha da mesma fonte de revelação e inspiração divinas, limpando-se, em todos os tempos, de toda adição dos homens. Isso pelo menos coloca um caráter singular sobre este livro, e o representa com reverência e majestade que a mais alta petulância não prestar a ele um respeito sagrado. Este argumento é perseguido por muitos em geral, como aquele que proporciona uma grande variedade de observações históricas e cronológicas, e foi tão escaneado e aperfeiçoado que nada, a não ser o fornecimento de um novo traje, permanece para diligência presente ou futura. Mas a verdadeira força disso reside na consideração das pessoas por e entre as quais essa revelação começou no mundo, e o tempo em que isso aconteceu. Quando algumas nações melhoraram e cultivaram tanto a luz da natureza quanto a excelência em sabedoria e conhecimento, em geral consideravam o povo judeu ignorante e bárbaro, e quanto mais sábios se concebiam, mais os desprezavam. E, na verdade, eram totalmente estranhos a todas essas artes e ciências, por meio das quais as faculdades das mentes dos homens são naturalmente iluminadas e ampliadas. Nem fingiram qualquer sabedoria por meio da qual competissem com outras nações, senão apenas o que receberam por revelações divinas. Só este Deus os havia ensinado a olhar e estimar como sua única sabedoria diante de todo o mundo. Deuteronômio 4 versos 6 a 8. Agora, não precisaremos considerar quais foram as primeiras tentativas de outras nações em expressar suas concepções sobre as coisas divinas, o dever e a felicidade do homem. Os egípcios e gregos eram aqueles que disputavam a reputação no aperfeiçoamento dessa sabedoria. Mas é sabido e confessado que a produção máxima de seus esforços eram coisas insensatas, irracionais e absurdas, contrárias ao ser e à providência de Deus e à luz da natureza, levando a humanidade a um labirinto de loucura e maldade. Mas podemos considerar o que eles alcançaram na plenitude do tempo por sua maior melhoria da ciência, sabedoria, inteligência mútua, experiência, comunicação, estudo laborioso e observação. Quando eles tinham acrescentado e subtraído de para as invenções de todas as eras anteriores desde tempos imemoriais, quando eles usaram e melhoraram a razão, a sabedoria, a invenção e as conjecturas de tudo que foi antes deles no estudo desta sabedoria, e descartaram tudo que haviam encontrado por experiência inadequada à luz natural e à razão comum da humanidade, ainda assim, deve ser reconhecido que o apóstolo passa uma censura justa ao máximo de suas realizações, a saber, que eles se tornaram vãos em suas imaginações, e que o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus. De onde, então, era que numa nação considerada bárbara, e realmente com respeito a essa sabedoria, aquelas artes e ciências que enobreciam outras nações, daquela antiguidade em que não se pretende que a razão e a sabedoria tenham recebido uma melhora considerável, em conduta, comunicação, aprendizado ou experiência, deve imediatamente proceder a tal lei, doutrina e instruções concernentes a Deus e ao homem, tão estáveis, certos, uniformes, como não deve apenas incomparavelmente superar todos os produtos da sabedoria humana para esse propósito. Por mais favorecido pelo tempo e pela experiência, mas também permanece invariável ao longo de todas as gerações, de modo que o que quer que tenha sido adiantado em oposição a ele, ou diferente dele, afundou rapidamente sob o peso de sua irracionalidade e insensatez. Esta consideração dá satisfação suficiente de que este livro não poderia ter outra origem senão que ele defende por si mesmo, a saber, uma emanação imediata de Deus. Nota do tradutor. Por uma falsa teologia muitas coisas têm sido declaradas em nome da fé, com o objetivo de se fazer o uso da crença no que se deve obter por meio de sonho pessoal ou por estímulos de outros, no que se intitulou de fé orientada para resultados. Em paralelo fica totalmente esquecido que o apóstolo Pedro afirma como sendo o principal objetivo da fé,
que é a salvação da nossa alma. E o apóstolo Tiago repreende aqueles que fazem petições a Deus de modo errado, pois visam somente aos seus próprios prazeres, esquecidos ou não sabendo que devemos orar segundo a vontade do Senhor, e buscando nele as coisas que nos são ordenadas a fazermos para crescermos na graça e no conhecimento de Jesus. 2. É evidente que Deus em todas as épocas teve um grande respeito a isso, e agiu com seu poder e cuidado em sua preservação. Não fosse a Bíblia o que ela pretende ser, não havia nada mais adequado à natureza de Deus, e mais se tornando providência divina, do que há muito tempo ter apagado isso do mundo. Pois suportar um livro para estar no mundo desde o princípio dos tempos, falsamente fingindo seu nome e autoridade, seduzindo tão grande parte da humanidade em uma apostasia perniciosa e ruinosa dela. Como deve fazer e se não for não de uma origem divina, e expondo multidões inconcebíveis dos melhores, mais sábios e mais sóbrios entre eles, para todos os tipos de misérias sangrentas, que eles sofreram em seu nome, parece não estar em consonância com aquela infinita bondade, sabedoria e cuidado, com o qual este mundo é governado de cima. Mas, ao contrário, enquanto a ofensa maliciosa de Satanás e o poder prevalecente e a fúria da humanidade se combinaram e foram postos em ação para a ruína e total supressão deste livro, procedendo às vezes tão longe quanto que não houvesse caminho aparente para haver um escape. Todavia, por meio do cuidado vigilante da providência de Deus, às vezes manifestando-se em exemplos milagrosos, ele tem sido preservado até o dia de hoje e será assim até a consumação de todas as coisas. O evento do que foi dito por nosso Salvador, Mateus 5 verso 18, prova invencivelmente a aprovação divina deste livro, assim como sua origem divina. Até que o céu e a terra passem, um jota ou um só tio não passará de modo algum da lei. O cuidado perpétuo de Deus sobre a Escritura por tantos séculos, que nenhuma carta dela deve ser totalmente perdida, nada que tenha menor tendência para o seu fim pereça, é evidência suficiente de sua consideração por ela. Especialmente seria assim se nós deveríamos considerar com que julgamentos notáveis e reflexões severas de vingança em seus opositores este cuidado foi administrado, instâncias de onde poderia ser facilmente multiplicado. E se alguém não atribuir essa preservação dos livros da Bíblia, não apenas em seu ser, mas em sua pureza e integridade, livre da mínima suspeita de corrupção, ou da mistura de qualquer coisa humana ou heterogênea, ao cuidado de Deus, cabe a ele designar alguma outra causa proporcional a tal efeito, enquanto era do interesse do céu e do esforço da terra e do inferno que ele fosse corrompido e destruído. De minha parte, não posso deixar de julgar que aquele que não vê uma mão da divina providência estendendo-se na preservação deste livro e tudo que há nele, suas palavras e sílabas, por milhares de anos, através de todas as derrubadas e dilúvios de calamidades que caíram sobre o mundo, com a fraqueza dos meios pelos quais ele foi preservado, e o interesse, em algumas eras, de todos aqueles em cujo poder era para tê-lo corrompido, como era das igrejas apóstatas do mundo. Judeus e cristãos, com a oposição aberta que foi feita a eles, não acreditando que exista tal coisa como providência divina. Foi escrito pela primeira vez na própria infância do Império Babilônico, com o qual ele posteriormente contemporizou cerca de 900 anos por essa monarquia, aquele povo que sozinho tinha esses oráculos de Deus, comprometidos com eles, foi oprimido, destruído e levado para o cativeiro. Mas este livro foi então preservado entre eles enquanto estavam absolutamente sob o poder de seus inimigos, embora os condenasse todos os seus deuses e adoração religiosa, com os quais sabemos como a humanidade está horrivelmente enfurecida. Satanás havia entronizado a si mesmo como objeto de sua adoração e o autor de todas as formas de veneração divina entre eles. A estes eles aderiram como seu principal interesse, como todas as pessoas fazem até que elas estimam sua religião. No mundo inteiro não havia nada que julgasse, condenasse, se opusesse a ele ou a eles, mas apenas este livro, que agora estava absolutamente em poder deles. Se por algum meio isso poderia ter sido destruído, então quando estava nas mãos de apenas uns poucos, e aqueles em sua maior parte flagelados em suas vidas, odiando as coisas contidas nele, e totalmente sob o poder de seus adversários, o interesse de Satanás e do mundo inteiro na idolatria teria sido assegurado. Mas, através da mera provisão do cuidado divino, sobreviveu à monarquia e viu a ruína de seus maiores adversários. O mesmo aconteceu durante a continuação da monarquia persa, que teve sucesso, enquanto o povo ainda estava sob o poder dos idólatras, contra quem este foi o único testemunho no mundo. Por alguns ramos da monarquia grega, foi feita uma tentativa muito feroz e diligente de destruí-lo totalmente, mas ainda foi arrebatado pelo poder divino da fornalha, nem um fio de cabelo sendo queimado, ou menor prejuízo trazido à sua perfeição. Os romanos destruíram o povo e estabeleceram até então sua preservação, levando a antiga cópia da lei em triunfo a Roma, na conquista de Jerusalém, enquanto todo o poder absoluto e domínio em todo o mundo, onde este livro era conhecido ou ouvido, estava em suas mãos,
eles exerciam uma raiva contra ele por várias eras, com o mesmo sucesso que os antigos inimigos tinham. Desde o início, todos os esforços da humanidade que professaram uma inimizade aberta contra ele foram totalmente frustrados. E considerando que, também, a quem ele foi externamente cometido, como os judeus em primeiro lugar, e a igreja anticristã de cristãos apostatados depois, não só caiu em opiniões e práticas absolutamente inconsistentes com ele, mas também construiu todos os seus interesses presentes e futuros naquelas opiniões e práticas. Contudo, nenhum deles tentou jamais corromper uma linha nele, mas foram forçados a tentar sua própria segurança por meio de pretensões de tradições adicionais, mantendo o livro em si, tanto quanto eles pudessem, fora das mãos e conhecimento de todos que não se envolvem no mesmo interesse consigo mesmos. De onde tudo isso poderia proceder senão do cuidado vigilante e do poder da providência divina? E é tolice brutal não acreditar que o que Deus tanto protege originalmente procede de si mesmo, vendo que ele pleiteia que o faça. Porque todo homem sábio cuidará mais de um estranho do que um bastardo falsamente imposto a ele para sua desonra. 3. O desígnio do todo e de todas as partes dele imprimem nele sabedoria divina e autoridade, e aqui há duas partes. Primeiro, revelar Deus aos homens, e, em segundo lugar, direcionar os homens para o gozo de Deus. Que essas são as únicas duas grandes preocupações de nossa natureza, de qualquer ser racional, foi fácil de provar, mas que são reconhecidas por todos aqueles com quem trato. Agora, nunca houve nenhum livro ou escrito no mundo, qualquer esforço único ou conjunto da humanidade ou espíritos invisíveis, no caminho da autoridade, para dar uma lei, regra, guia e luz para toda a humanidade universalmente, isto é, o conhecimento de Deus e de nós mesmos, mas apenas este livro, e qualquer outro, pode ser, como o Alcorão, finge, no mínimo, que rapidamente descobriu sua própria insensatez, e se expôs ao desprezo de todos os homens sábios e atenciosos. A única questão é, como se descarregou neste desígnio? Pois se a revelação completa e perfeitamente realizada, não é apenas evidente que deve ser de Deus, mas também que é o maior benefício e bondade que a benignidade divina e bondade jamais concedida à humanidade. Pois sem ele, todos os homens universalmente devem necessariamente vagar em um labirinto interminável de incertezas, sem jamais alcançar a luz, o descanso ou a bem-aventurança, aqui ou no futuro. Portanto, 1. Como fala em nome e autoridade de Deus, e nada entrega ou ordena, senão o que se torna sua infinita santidade, sabedoria e bondade. Por isso, faz essa declaração dele, em sua natureza, ser e subsistência, com as propriedades necessárias e seus atos, sua vontade, com todas as suas atuações voluntárias ou obras, em que podemos estar ou estamos preocupados, para que possamos conhecê-lo corretamente, e entreter verdadeiras noções e apreensões dele, de acordo com a capacidade máxima de nossa compreensão limitada e finita. Que horrível escuridão, ignorância e cegueira existia em todo o mundo com respeito ao conhecimento de Deus, que confusão e degradação de nossa natureza resultaram disso, enquanto Deus permitiu que todas as nações andassem em seus próprios caminhos, declara o apóstolo em geral, Romanos 1, do verso 18 ao final do capítulo. A soma é que o único Deus verdadeiro se tornou desconhecido para eles, como o mais sábio deles reconheceu, Atos 17 verso 23, e como nosso apóstolo provou contra eles, o diabo, aquele assassino desde o princípio, e inimigo da humanidade, teve sob vários pretextos, substituído em seu lugar e tornou-se o Deus deste mundo, como é chamado, em 2 Coríntios 4 verso 4, e se apropriou de toda a devoção religiosa e adoração da generalidade da humanidade para si, pois as coisas que os gentios sacrificaram aos demônios, e não a Deus, como afirma nosso apóstolo, em 1 Coríntios 10 verso 20, e como pode ser facilmente evidenciado, e eu manifestei em abundância em outro lugar. Reconhecesse que alguns poucos homens especulativos entre os pagãos buscaram a Deus naquela horrenda escuridão com a qual foram cercados, e trabalharam para reduzir suas concepções e noções de seu ser aquilo que a razão poderia apreender de infinitas perfeições, e quais são as obras da criação e a providência poderia sugerir-lhes. Mas como eles nunca poderiam chegar a qualquer certeza ou consistência de noções em suas próprias mentes, procedendo apenas um pouco além da conjectura, como é a maneira daqueles que buscam qualquer coisa no escuro, muito menos um com o outro, para propor qualquer coisa para o mundo para o uso da humanidade nestas coisas por consentimento comum de modo que nenhum deles jamais se libertara da mais grosseira idolatria prática em adorar o diabo, a cabeça de sua apostasia de Deus ou, no mínimo, influenciar as mentes da generalidade da humanidade com as devidas apreensões da natureza divina. Este é o tema e a substância da disputa do apóstolo contra eles, em Romanos 1. Nesse estado de coisas, que miséria e coesão o mundo viveu por muitas eras, que labirinto interminável de superstições tolas e escravas e idolatrias em que ele se lançara,
eu tenho em outro discurso particularmente declarado. Com respeito a isto, a Escritura é bem chamada pelo apóstolo Pedro de luz resplandecente em lugar escuro, 2 Pedro 1 verso 19. Dá a todos os homens ao mesmo tempo uma declaração perfeita, clara, firme e uniforme de Deus, em seu ser, subsistência, propriedades, autoridade, domínio e atos, o qual evidencia-se às mentes e consciências de todos aqueles que o Deus deste mundo não cega absolutamente pelo poder dos preconceitos e luxúrias, confirmando-os em uma inimizade e ódio ao próprio Deus. De fato, não há mais necessidade de libertar a humanidade dessas horríveis trevas e enormes concepções sobre a natureza de Deus e a adoração de ídolos, senão uma consideração tranquila e sem preconceito sobre a revelação dessas coisas nos livros das Escrituras. Podemos dizer, portanto, para todo o mundo, com nosso profeta: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chureiam e murmuram, acaso, não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos. À lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Isaías 8 versos 19 e 20. E isso também manifesta claramente que a Escritura é de uma origem divina, porque se esta declaração de Deus, esta revelação de si mesmo e sua vontade, é incomparavelmente o maior e mais excelente benefício que nossa natureza é capaz neste mundo, mais necessária e mais útil para a humanidade do que o sol no firmamento, como para o fim apropriado de suas vidas e seres. E se nenhum dos homens mais sábios do mundo, nem separadamente, nem conjuntamente, poderia alcançar a si mesmo ou dar a conhecer a outros este conhecimento de Deus, para que possamos dizer com nosso apóstolo, que na sabedoria de Deus o mundo pela sua sabedoria não conheceu a Deus, 1 Coríntios 1 verso 21, e considerando que aqueles que tentaram tais coisas se tornaram vãos em suas imaginações e conjecturas, de modo que nenhuma pessoa no mundo ousa possuir a regulação de sua mente e entendimento por suas noções e concepções absolutamente, embora eles tenham todas as vantagens da sabedoria e o exercício da razão acima daqueles, pelo menos a maioria deles, que escreveu e publicou os livros das Escrituras, não pode, com qualquer pretexto de razão, ser questionado se eles foram dados por inspiração de Deus, como eles fingem e pleiteiam. Existe aquilo que neles o mundo não poderia fazer, e sem o fazer de que todo mundo deve ter sido eternamente miserável. E quem poderia fazer isso senão Deus? Se alguém julgar que a ignorância de Deus, que havia entre os pagãos de antigamente, ou que há entre os índios hoje em dia, não é tão miserável como a que fazemos, ou que há alguma maneira de libertá-los dela, senão por uma emanação de luz da Escritura, ele habita fora de meu modo presente, nos confins do ateísmo, de forma que eu não desvio para qualquer inverso com ele. Eu só acrescentarei que qualquer noção de verdade relativa a Deus e sua essência não pode ser encontrada naqueles filósofos que viveram depois da pregação do Evangelho no mundo, ou que até hoje se encontram entre os maometanos ou outros falsos adoradores no mundo, acima daqueles dos pagãos mais antigos, todos eles derivam da fonte da Escritura, e foram daí por vários meios traduzidos. 2. O segundo fim desta doutrina é dirigir a humanidade em seu devido curso de viver para Deus, e alcançar aquele descanso e bem-aventurança dos quais eles são capazes, e que eles não podem deixar de desejar. Essas coisas são necessárias à nossa natureza, de modo que sem elas seria melhor não existir, pois é melhor não ter nenhum ser no mundo do que, enquanto temos, sempre vagar, e nunca agir em direção ao seu próprio fim, visto que tudo que é realmente bom para nós consiste em nossa tendência para isso e nossa consecução do mesmo. Agora, como estas coisas nunca foram declaradas nas mentes da comunidade da humanidade, mas que eles viveram em perpétua confusão, assim, as indagações dos filósofos sobre o fim principal do homem, a natureza da felicidade ou a bem-aventurança, o modo de alcançá-lo, são nada além de cogitações incertas e ferozes, em que nenhuma verdade é afirmada nem qualquer dever prescrito que seja não estragados e viciados por suas circunstâncias e fins. Além disso, eles nunca se levantaram tanto quanto a uma suposição de ou sobre os assuntos mais importantes da religião, sem a qual é demonstrável pela razão que é impossível que nós deveríamos sempre atentar ao fim para o qual fomos feitos, ou à bem-aventurança de que somos capazes. Nenhuma conta poderia ser dada de nossa apostasia de Deus, da depravação de nossa natureza, da causa ou cura necessária dela. Nesta condição perdida e errante da humanidade, a Escritura se apresenta como uma luz, regra e guia para todos, para dirigi-los em todo o seu curso até o seu fim, e para trazê-los para o desfrute de Deus. Isto com tanta clareza e evidência para dissipar todas as trevas e por fim a toda a confusão das mentes dos homens, como o sol nascente nas sombras da noite. A menos que eles fechem os olhos intencionalmente contra ela, amando as trevas, e não a luz, porque as suas obras são más, pois toda a confusão das mentes dos homens, para se libertarem de onde descobriram e se uniram em intermináveis perguntas sem propósito, surgiu da sua ignorância do que nós éramos originalmente,
do que nós somos agora, e como chegaremos a ser, de que maneira ou meios podemos ser libertos ou aliviados, quais são os deveres da vida, ou o que é requerido de nós para vivermos para Deus como nosso maior fim, e em que consiste a bem-aventurança de nossa natureza. Todo mundo nunca foi capaz de dar uma resposta satisfatória para qualquer uma dessas perguntas, e, no entanto, a menos que sejam todos infalivelmente determinados, não somos capazes de descansar nem na felicidade dos animais que perecem. Mas agora todas essas coisas são tão claramente declaradas na Escritura que vêm com uma evidência como uma luz do céu nas mentes e consciências de pessoas sem preconceitos. Qual foi a condição de nossa natureza em sua primeira criação e constituição, com a bem-aventurança e vantagem dessa condição? Como caímos disto, e qual foi a causa, qual é a natureza, e quais as consequências e efeitos de nossa presente depravação e apostasia de Deus, e como ajuda e alívio são fornecidos a nós por infinita sabedoria, graça e generosidade. O que é essa ajuda, como podemos nos interessar e nos fazer participantes dela? O que é esse sistema de deveres, ou curso de obediência a Deus, que é requerido de nós, e no qual nossa felicidade eterna consiste? Todos eles são clara e claramente revelados nas Escrituras, como em geral, para deixar a humanidade sem fundamento, por dúvida, inquérito ou conjectura. Deixe de lado os preconceitos inveterados da tradição, da educação, das noções falsas, no molde do qual a mente é projetada, o amor ao pecado e a conduta da luxúria, que as coisas têm um poder inconcebível sobre as mentes, almas e afeições dos homens, e a luz da Escritura nessas coisas é como a do sol ao meio-dia, que fecha o caminho para toda investigação mais profunda e, com eficácia, necessita de um consentimento para ela. E, em particular, nessa direção que dá a vida dos homens, a fim de que a obediência que eles devem a Deus, e qual é a recompensa que eles esperam dele, não há nenhuma instância concebível de qualquer coisa que conduza a isso que não seja lá prescrito, nem de qualquer coisa que é contrário a ele que não se enquadre na sua proibição. Aqueles, portanto, cujo desejo ou interesse é que os limites e as diferenças do bem e do mal devem ser desvinculados e confundidos, que têm medo de saber o que eram, o que são ou o que virão a ser, que se importam em não conhecer nem Deus nem a si mesmos, seu dever nem sua recompensa, podem desprezar este livro e negar sua origem divina. Mas outros reterão uma sagrada veneração dele, como da sua origem de Deus. 4. O testemunho da Igreja pode, da mesma forma, ser invocado para o mesmo propósito. E eu também insistirei nisso, em parte para manifestar onde sua verdadeira natureza e eficácia consistem, e em parte para evidenciar a vaidade da velha pretensão, que mesmo nós, que saímos da Igreja de Roma, recebemos a Escritura sobre a autoridade da mesma, de onde é mais pretendido que, na mesma base e razão, devemos receber o que mais nos propõe. 1. A Igreja é considerada a coluna e a base da verdade. 1 Timóteo 3, verso 15. O qual é o único texto que defende a sobriedade de admitir a afirmação da autoridade da Escritura em relação a nós de dependermos da autoridade da Igreja. Mas a fraqueza de um apelo a esse propósito, desde então, já foi manifestada de forma tão completa por muitos que não precisa mais ser insistida. Em suma, não pode ser o pilar e o fundamento da verdade que a verdade deveria ser construída e repousada sobre ela como seu fundamento. Pois isso é diretamente contrário ao mesmo apóstolo, que nos ensina que a própria Igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular, Efésios 2 verso 20. A Igreja não pode ser a base da verdade e a verdade ser a base da Igreja, no mesmo sentido ou espécie. Portanto, a Igreja é o pilar e a base da verdade, na medida em que se sustenta e declara as Escrituras e as coisas nela contidas. 2. Ao receber qualquer coisa de uma Igreja, podemos considerar a autoridade dela, ou seu ministério. Pela autoridade da Igreja nesta questão, não pretendemos mais que o peso e importância que está em seu testemunho, como os testemunhos variam de acordo com o valor, a seriedade, a honestidade, a honra e a reputação daqueles a quem são dados. Por que supor uma autoridade, propriamente dita, em qualquer igreja ou em todas as igrejas do mundo, onde nossa recepção das Escrituras deve depender, como aquilo que lhe dá autoridade em relação a nós, e uma garantia suficiente para nossa fé, é uma boa imaginação, pois a autoridade e a verdade de Deus não são necessárias nem são capazes de tal atestação dos homens. Tudo o que eles admitem dos filhos dos homens é que eles se submetam humildemente a eles, e testificam o que fazem com as razões disso. O ministério da Igreja nesta questão é o dever da Igreja pelo qual ela propõe e declara que Escritura é a palavra de Deus e que, conforme tem ocasião, para todo o mundo. E este ministério também pode ser considerado formalmente, como é designado por Deus para este fim, e abençoado por ele, ou apenas materialmente, como a coisa é feita, embora os fundamentos em que é feito e a maneira de fazê-lo não sejam divinamente aprovados. Negamos totalmente que recebamos a Escritura, ou que já o fizemos,
sob a autoridade da Igreja de Roma, em qualquer sentido, pelas razões que devem ser mencionadas imediatamente. Mas pode ser garantido que, juntamente com o ministério de outras igrejas no mundo, e muitos outros meios providenciais de sua preservação e comunicação sucessiva, nós de fato recebemos as Escrituras pelo ministério da Igreja de Roma também, visto que elas também estavam na posse delas. Mas este ministério nós permitimos apenas no último sentido, como um meio real em subserviência à providência de Deus, sem respeito a qualquer instituição especial. E para a autoridade da Igreja neste caso, nesse sentido em que é permitido, a saber, como denotando o peso e a importância de um testemunho, que, sendo fortalecido por todos os tipos de circunstâncias, pode ser dito ter grande autoridade nele, devemos ser cuidadosos a quem ou a qual igreja concedemos ou permitimos nomes ou títulos para si mesmos que desejarem, ainda que a generalidade delas seja corrupta ou flagrante em suas vidas, e tenham grandes vantagens seculares, que elas prezam e estudem cuidadosamente, do que supõem e professam a Escritura para supri-las, sejam elas chamadas igreja ou o que você queira, o seu testemunho é de muito pouco valor, pois todos os homens podem ver que eles têm um interesse terrestre mundano, próprio deles, e será dito que, se tais pessoas soubessem que toda a Bíblia é uma fábula, como um papa expressou esse propósito, eles não renunciariam à profissão dela, a menos que pudessem se beneficiar mais do mundo de outra maneira. Portanto, enquanto é manifesto a todos que aqueles que têm a conduta da Igreja Romana têm feito, e fazem para si mesmos, grandes vantagens terrenas, temporais, em honra, poder, riqueza e reputação no mundo, por sua profissão das Escrituras, seu testemunho pode ser racionalmente influenciado pelo interesse próprio a ponto de ser de pouca validade. O testemunho, portanto, que pretendo é o de multidões de pessoas de reputação impecável em todos os outros relatos do mundo, livres de todas as possibilidades de impedimento, como qualquer maldade planejada ou conspiração entre eles, com respeito a qualquer fim corrupto, e que, não tendo a menor vantagem secular pelo que eles testificaram, estavam absolutamente seguros contra todas as exceções que qualquer razão comum ou uso comum entre a humanidade pode colocar em qualquer testemunho. E, para evidenciar a força que há nesta consideração, eu representarei resumidamente. 1. Quem eram aqueles que deram e dão este testemunho, em alguns casos especiais? 2. Para quem eles deram este testemunho? 3. Como, ou por que meios, eles fizeram assim? 1. E, em primeiro lugar, o testemunho daqueles por quem os vários livros da Escritura foram escritos deve ser considerado. Todos eles, separadamente e em conjunto, testemunharam que o que escreveram foi recebido por inspiração de Deus. Isto é pleiteado pelo apóstolo Pedro em nome de todos. 2 Pedro 1 versos 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu, da parte de Deus Pai, honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu Filho amado, em quem me compraz o ponto ora. Esta voz, vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente, isto: que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Este é o testemunho concomitante dos escritores tanto do Antigo Testamento como do Novo, a saber, que, como eles tinham certo conhecimento das coisas que escreveram, a escrita deles foi inspirada por Deus. Assim, em particular, João testifica em Apocalipse 19 verso 9, 22 verso 6, estas são as palavras verdadeiras e fiéis de Deus. E que peso deve ser colocado aqui é declarado, João 21 verso 24, este é o discípulo que testifica destas coisas, e escreveu estas coisas. E sabemos que seu testemunho é verdadeiro. Ele testificou a verdade do que escreveu, mas como era conhecido da igreja, ali planejado, nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro, que assim realmente era. Ele não era absolutamente alguém que deveria ser acreditado meramente por sua própria conta, mas aqui é falado em nome da igreja com a mais alta certeza. Nós sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Eu respondo. Essa certeza deles não surgiu meramente de seus dons morais ou naturais ou conselhos sagrados, mas da evidência que eles tinham de sua inspiração divina, da qual trataremos depois.